Oi, tudo bem? Você já conhece o novo programa Vem e Segue-me. É para o estudo pessoal e com a família. É um recurso incrível que tem o propósito de nos ajudar a vir a Cristo e ser mais convertido ao Evangelho. Esse recurso ajuda a entender as Escrituras e a encontrar a força espiritual que nós precisamos. É desse jeito que nas aulas da escola dominical nós vamos estar preparados para compartilhar o conhecimento e ajudar também as outras pessoas a seguir a Cristo. O primeiro capítulo do manual, que é para ser estudado de 31 de dezembro a 6 de janeiro, tem o título Somos responsáveis por nosso próprio aprendizado. Durante todo esse ano de 2019, nós vamos estudar o Novo Testamento e ler experiências espirituais incríveis dos discípulos de Jesus. Tem uma passagem registrada em João 1:38 em que Jesus faz uma pergunta para alguns deles. Ele pergunta: que buscais? Essa mesma pergunta podemos nos fazer, porque a promessa de Jesus lá em Mateus 7:7 é: buscai e encontrareis. Então, o que vamos encontrar durante nossos estudos esse ano vai depender muito do que buscamos. Temos que ficar atentos às dúvidas que vêm à nossa mente enquanto nós estudamos as Escrituras. Então, vamos buscar respostas. Fazendo isso, vamos desfrutar das nossas próprias experiências espirituais, enquanto aceitamos o convite que o Salvador fez, que é: vem e segue-me. O primeiro tópico de estudo desse capítulo é: para aprendermos verdadeiramente com o Salvador, precisamos aceitar o seu convite, vem e segue-me. Esse foi um convite que o Senhor fez para todas as pessoas. Não importa se você está tendo um contato agora com o Evangelho, ou se você já estuda ele há muitos anos. Não importa se você é pobre ou se você é rico, não importa. Esse foi o mesmo convite que o Senhor fez para aquele jovem rico, que está registrado lá em Mateus 19. Vamos ler lá essa passagem? E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aquele jovem, ele estava no caminho certo, ele estava no processo certo. Ele já era obediente, ele guardava os mandamentos, ele estava procurando conhecimento. Tanto é que ele procurou o próprio Salvador para fazer questionamentos. Ele fez uma boa reflexão, que eu acho que cada um de nós deveria fazer também essa reflexão, que é: o que me falta ainda? O próximo passo, no caso dele, era servir de uma forma mais absoluta, era se desprender das coisas materiais. Ele entendeu ali que tinha um preço. Para a gente, o preço pode ser um pouco mais barato. Eu acho que a gente não tem tantas propriedades como ele tinha naquela ocasião. Mas a gente também precisa entender que a gente tem que se desprender e se consagrar. Agora, é mais fácil seguir o Salvador quando a gente entende o que ele ensinou. Então tem que pegar um tópico, um assunto, perdão, por exemplo, e explorar as Escrituras para aprofundar o entendimento. Quais os ensinamentos do Salvador sobre perdão? Mateus 6 fala: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que você pensa a respeito desses versículos? Dá um pause no vídeo, faz as tuas anotações ou comenta aqui embaixo. Quais as tuas impressões? Outra escritura sobre perdão está lá em Mateus 18. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis ajustar contas com seus servos. E começando a ajustar contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi e lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu tento imaginar Pedro com o temperamento dele, né? Aborrecido com alguém. Ah, Senhor, quantas vezes vai pecar o meu irmão contra mim e eu vou perdoar ele? 7 vezes? E o Senhor: não te digo 7, 70 vezes 7. E aí, com aquela parábola, ele fez questão de enfatizar muito que a mesma quantidade de perdão que a gente usar com as pessoas é a que o Pai Celestial vai usar com a gente. Um exemplo da própria vida do Salvador Jesus Cristo sobre perdão está lá em Lucas 23. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as vestes dele, lançaram sorte. E assim a gente vai explorando as Escrituras para adquirir conhecimento sobre os assuntos. Depois a gente avalia: será que é isso que me falta? Pensa por um momento se tem uma pessoa que te magoou muito e que está sendo difícil perdoar ainda. Depois de aprender como o Salvador era misericordioso com as pessoas, o que você pode fazer para ser um pouco mais misericordioso também? Dá um pause no vídeo, pensa um pouco. Nós usamos como exemplo o perdão, mas podemos fazer isso com os outros assuntos também. O próximo tópico do capítulo é: Sou responsável por meu próprio aprendizado. O Elder Bednar ensinou que, como aprendizes, nós temos que agir, nós temos que cumprir a palavra. Não é ficar só ouvindo, recebendo, esperando ser ensinado. Porque o que significa ser responsável pelo próprio aprendizado? Tem inúmeras escrituras que respondem. Vamos ler algumas delas e cada um recebe para si
a resposta para essa pergunta. Em João 7, lemos: Porém, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O Salvador quis mostrar nesses versículos que o aprendizado da doutrina ele é prático. Você estuda nas Escrituras, aplica na sua vida e aí adquire um testemunho de que essas coisas são verdadeiras. Já em Tessalonicenses 5:21 diz: Examinai todas as coisas e retende o bem. Com esses versículos eu entendo que a gente tem que estar acompanhando tudo. Só que a gente não precisa abrir mão das coisas que a gente acredita, que a gente aprende no Evangelho. A gente examina tudo e retém só o bem, só o que é proveitoso para a gente aplicar na nossa vida. Tem muita coisa que a gente escuta, muito ensinamento que não vale a pena aplicar na vida. Outros já é muito bom. O que faz bem, a gente retém. Uma escritura bem conhecida é Tiago 1, versículos 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Porém, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Para quem já acompanha essas escrituras chaves, da época de seminário, de estudos anteriores, perceberam que agora na biblioteca do Evangelho, eles adaptaram uma nova versão da Bíblia. Tem uma pequena variação de como era usada antigamente. Como esse versículo que a gente leu agora, que a todos dá liberalmente sem repreensão. A variação antigamente era a todos dá liberalmente e não lance em rosto, lembra? Essa e esses outros versículos também fazem a gente ver que eles adaptaram, acho, melhoraram a tradução que é usada na biblioteca do Evangelho. Ainda nesse capítulo 1 de Tiago, já no versículo 22, fala: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa é a grande diferença. O que acontecia antigamente, às vezes a gente se enganava. Vinha no domingo e sentava e ficava ouvindo o professor ensinar e achava que estava sendo participante do Evangelho. Com esse novo material, essa nova metodologia, a gente vivencia e aplica esse conhecimento diariamente. Então faz toda a diferença esse novo método. Tiago 2,17 Assim também a fé, se não tiver as obras, está morta em si mesma. Esse é um versículo bem clássico do estudo. Não dá para adquirir um testemunho sem aplicar o que a gente está estudando na nossa vida. 1 Nef 10 fala assim: E aconteceu que eu, Nef, depois de ouvir todas as palavras de meu pai referentes às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus. E o Filho de Deus era o Messias que deveria vir. Eu, Nef, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que o procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens. Pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o caminho está preparado para todos os homens, desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele. Pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Nesses versículos tem uma promessa grandiosa de Nef. Ele diz que aquele que procurar diligentemente achará. Os mistérios de Deus serão desvendados.
Em 2 Nef, capítulo 4, fala: E nestas escrevo as coisas da minha alma, e muitas das escrituras que estão gravadas nas placas de latão. Porque a minha alma se deleita nas escrituras, e o meu coração nelas medita e escreve-as para a instrução e proveito dos meus filhos. Em Alma 32, versículo 27, fala assim: Mas eis que, se despertardes e exercitardes as vossas faculdades, pondo à prova as minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhas mais do que o desejo de acreditar, deixai esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção das minhas palavras. Doutrina e Convênios 18, versículo 18, fala: Pede ao Pai em meu nome com fé, acreditando que recebereis, e tereis o Espírito Santo, que manifesta todas as coisas que são convenientes aos filhos dos homens. Outra escritura muito conhecida, Doutrina e Convênios, seção 58, versículo 26 em diante. Pois eis que não é conveniente que em todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente e não sábio. Portanto, não recebe recompensa. Em verdade, eu digo, os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. Pois neles está o poder, e nisso são seus próprios árbitros. E se os homens fizerem o bem, de modo algum perderão a sua recompensa. Outra muito conhecida, na seção 88, versículo 118. E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Se fosse nos dias de hoje, talvez ele diria, né? Procurai conhecimento nos melhores vídeos. A gente usa muito vídeos hoje. E foi com esse intuito que eu decidi trazer esse tema de discussão, algo que a gente vai estudar ao longo do ano inteiro, que era para a gente ensinar o Evangelho uns aos outros, né, diligentemente. Então, parabéns para você que decidiu assistir e acompanhar esse vídeo. Aproveita ele, né? Volta, assiste de novo, dá pause, faz as tuas anotações, comenta aqui embaixo as tuas impressões, o que você acha desse conteúdo. Esse primeiro capítulo ele é muito rico para fazer a gente perceber e entender isso, que adquirir conhecimento depende da gente. O Senhor ele está querendo revelar o seu plano para a gente precisa fazer a nossa parte. Então, acompanhe aí, parabéns, continua teus estudos pessoais e com a família e vamos aproveitar. Aí a gente se pergunta, depois de ler todos esses versículos, bem, mas por que eu preciso estudar assim, com iniciativa, procurando? A resposta desse porquê, ele está no título do próximo tópico desse capítulo. É porque eu preciso saber a verdade por mim mesmo. Isso faz toda a diferença. Você deve conhecer alguém que parece que nunca perde a fé. Não importa o que aconteça, ela é sempre confiante. A gente admira muito essas pessoas. Só que a gente não consegue ver o que ela precisou fazer para adquirir essa confiança. Quanto tempo ela levou para alcançar essa confiança? O que ela precisou fazer pouco a pouco, passo a passo. Isso lembra muito aquela passagem que está registrada lá em Mateus 25. E então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, e 5 insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor:
Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa passagem ensina que a gente precisa fortalecer o nosso testemunho. Tem que passar por todo aquele processo. Não dá para a gente chegar com alguém que tem um testemunho sólido e comprar o testemunho dele. Me vende teu testemunho para me passar uma dificuldade ali. Agora o que acontece é que às vezes a gente tem dúvida. Como é esse processo de adquirir um testemunho? Vamos ler algumas escrituras enquanto a gente pensa a respeito desse processo. Lucas capítulo 11, nós lemos: E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhes-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Nós já até comentamos, essa é uma promessa grandiosa. Você quer começar a ter um testemunho? Você pede para Deus um testemunho. A Escritura fala: pedi e recebereis. Já em João 5, nós lemos: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para quem está buscando um testemunho, tem que encontrar um testemunho nas Escrituras. Outra escritura que já foi até lida, em João 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Para adquirir um testemunho, seja de qualquer princípio, tem que ser colocado em prática, tem que ser colocado à prova. Não dá para adquirir um testemunho só estudando, só lendo. Tem que aplicar o conhecimento. Outra passagem, em Atos 17. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, os quais, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. E estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Tá? E mais uma escritura para enfatizar a importância da gente estudar as Escrituras para adquirir um testemunho. Examinar cada dia, como o programa sugere. E assim adquirir e fortalecer o nosso testemunho. Outra escritura linda, em 1 Coríntios 2. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porém, Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Senhor tem bênçãos grandiosas reservados para aqueles que procurarem conhecimento e aplicarem o conhecimento na sua vida. Não só para benefício próprio, mas também para benefício das outras pessoas.
Outra escritura linda para entender esse processo de adquirir um testemunho. Alma, capítulo 5, versículo 45 fala: E isto não é tudo. Não supondes que eu próprio saiba dessas coisas? Eis que vos testifico que sei que estas coisas de que falei são verdadeiras. E como supondes que eu tenho certeza da sua veracidade? Eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que eu jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E agora eu sei, por mim mesmo, que são verdadeiras, porque o Senhor Deus me revelou por seu Santo Espírito, e esse é o Espírito de revelação que está em mim. Esse processo de adquirir um testemunho pode variar entre as pessoas. A Alma comentou que ele teve que jejuar e orar por muitos dias até ele adquirir um testemunho dessas coisas. Para a gente pode demorar um pouco menos, um pouco mais. A gente tem outros exemplos nas escrituras também. Enos falou que ele precisou orar durante um dia inteiro e um pouco mais até adquirir um testemunho. Cada um de nós vai ter que passar pelo seu próprio processo. Bem, até aqui nós já sabemos que para saber a verdade nós precisamos seguir a Cristo, que nós somos responsáveis pelo nosso próprio aprendizado e que nós precisamos saber a verdade por nós mesmos. Acontece que ao longo de todo esse processo surgem muitas dúvidas, e esse é o título do próximo tópico desse capítulo. O que devo fazer quando tiver dúvidas? Bem, o primeiro de tudo é buscar entendimento por meio de fontes divinamente designadas. Deus é a fonte de toda a verdade, e Ele a revela por meio do Santo Espírito, das Escrituras e pelos profetas e apóstolos. Em seguida, a gente tem que agir com fé. Se as respostas não chegam logo, tem que ter confiança de que Deus ele vai revelar no devido tempo. E até lá, a gente tem que continuar vivendo pela verdade que a gente já adquiriu. E então, o terceiro, a gente tem que manter uma perspectiva eterna. A gente tem que procurar ver as coisas pela perspectiva do Senhor, não a nossa, não a do mundo. A gente tem que encarar as dúvidas no contexto do plano de salvação do Pai Celestial. As coisas mudam quando a gente pensa e enxerga com uma perspectiva eterna. Quando a gente pensa além desse mundo, além das verdades que a gente já conhece. Pensando assim, as coisas vão dar certo. Agora, quando a gente estuda em família, é interessante a gente usar outra metodologia para enfatizar e para satisfazer as necessidades específicas da família. Um bom exemplo quando está estudando o capítulo 13 de Mateus, que fala sobre a parábola do semeador, tem alguns versículos que ele descreve melhor a diferença entre os solos. O versículo 4 fala: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Continuando no 5 ele fala: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, e outro 60, e outro 30. Uma boa ideia é procurar próximo de casa tipos de terrenos que exemplifiquem esses tipos de solo das escrituras. Pode talvez pegar aqueles potes de margarina e colocar o material dos terrenos. As crianças gostam muito. Depois faz a comparação entre os solos com a própria família. Que tipo de solo a nossa família é hoje? Ou que tipo de solo a nossa família está hoje? O que a gente precisa fazer para ser a boa terra? E coisas assim. Outras boas escrituras para estudar em família é o capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 e 23 fala: Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Já no capítulo 4 do livro de Filipenses, a gente lê: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Uma oportunidade muito boa nesse começo de ano é fazer um conselho de família para traçar algumas metas. Aproveita essas características relatadas em Gálatas e faz uma relação de coisas, de sentimentos que vai ser trabalhado esse ano em família. Você vai ser mais caridoso, vai ser mais amável, mais paciente. E deixa registrado lá nas suas metas. Ou se não, usa o que está registrado em Filipenses e determina qual vai ser a prioridade da nossa família esse ano. A gente vai dar mais ênfase no que é mais amável, no que é mais louvável, no que é de boa fama, né? E deixa registrado num cartaz, coloca no local visível da casa para que todo mundo tenha acesso. É uma experiência muito boa. Bom, e para finalizar, eu vou enfatizar que não importa, na verdade, o método ou a forma que a gente está usando para estudar. Durante o estudo, o mais importante é a gente identificar a doutrina que está sendo analisada. Doutrina é uma verdade imutável, ela é eterna. O presidente Pecker falou que quando nós entendemos a doutrina, ela muda nossas atitudes, ela muda o nosso comportamento. Então, às vezes, é isso que está faltando para a gente mudar aquele ponto lá, é entender melhor a doutrina. E eu queria agradecer muito a oportunidade que a tecnologia dá para a gente de poder estudar juntos, mesmo à distância. E eu queria te convidar, comenta aqui o que você achou desses assuntos que a gente abordou nesse capítulo. E eu queria te convidar para estudar o próximo capítulo também. Os ensinamentos incríveis que tem lá, em Mateus 1 e Lucas 1. Por exemplo, ele mostra que para Deus nada é impossível. É um estudo muito proveitoso. Até o próximo vídeo.